Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Se liga aí, hoje nós teremos o Top 50. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. CESP, EMAP, Cargos de Nível Médio 2018. A palavra, portanto, introduz uma ideia de conclusão. Item correto. Portanto, é o conectivo conclusivo. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, ANAC 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, Ancine 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto.
Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, BNB, 2018. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. CESP-SEE, Distrito Federal, 2017. A conjunção, entretanto, tem sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Item errado. Entretanto, tem sentido adversativo, portanto, indica a conclusão. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, a UFC, Controle Externo 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica? Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, Suframa, 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Bancasesp, ANTAC, 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, TRE, 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes.
Item errado. Catástrofe climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP TRT Técnico Judiciário 2013. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Item errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra, regra do hiato. Banca CESP TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E? Item errado. E recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave, que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Banca CESP, FUB, Cargos de Nível Médio 2011. Em importar dos Estados Unidos da América, a preposição de, contida em dos, expressa a ideia de procedência. Item correto. De onde estamos importando? Dos Estados Unidos da América. Há uma relação de origem ou procedência. CESP Ancine 2013. As expressões, no entanto e todavia, são sinônimas e intercambiáveis. Item correto. No entanto e todavia, são conjunções adversativas. Podem aparecer deslocadas na frase. Conclusão: as expressões no entanto e todavia são sinônimas e intercambiáveis. Banca CESP, CBM 2014.
As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica. Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. CESP-TCE 2013. Mantém-se as relações sintáticas ao se substituir o termo, entretanto, por qualquer um dos seguintes. Porém, contudo, todavia, no entanto. Item correto. Entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, são conjunções coordenativas adversativas. Podem ser substituídas umas pelas outras. Banca CESP, TRE 2017. Julgue o item a seguir. Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é aquela cuja função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo. Item errado. Há um artigo após o pronome cuja. Cujo não aceita a posposição de artigo. Banca CESP, FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto. Temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. CESP CMBio 2014. O vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa no período que o antecede. Item errado. Mas é conjunção adversativa, indica oposição, indica ressalva. Não pode introduzir relação de conclusão. Banca CESP, Telebrás 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Item errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. CESP, EMAP, nível superior 2018. Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito, que ele poderia ter absolvido-me. Item errado. É proibido o uso de pronome após verbo no particípio. Conclusão. É um caso de ênclise proibida. Banca CESP, Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer i
tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, TRE, analista 2017. Surgiu a necessidade de organizar disciplinadamente essa escolha. O vocábulo disciplinadamente exprime circunstância de modo. Item correto. Os advérbios terminados em mente normalmente indicam modo. No caso em tela, equivale a de modo disciplinado. CESP, FUB 2015. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Item correto. De acordo com tem sentido conformativo, conforme tem sentido conformativo. Conclusão. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Banca CESP, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto. Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas, logo são acentuadas e pela mesma razão. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram i, tônico, formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. Item errado. Haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Item correto. A impressão vem imediatamente após a referência à supremacia. CESP, TRE, Taquigrafia 2016. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de finalidade. Item errado. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de concessão. Embora inicia essa oração, é conjunção com sentido concessivo. Pode ser substituída por conquanto. Banca CESP, PGE, cargo Analista Judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo,
extraídos e período, justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. CESP e FAN nível médio 2018. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. Além de exprime ideia de adição. Apesar de exprime ideia de concessão. Conclusão. A substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. Banca CESP, agente administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Banca CESP, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.